Graça e paz, amados. Bom dia. Tudo bem com os meus irmãos? Tudo bem com as minhas irmãs? Quero dar as boas-vindas à nossa irmã, que nos visita com o Davi, aos irmãos que nos acompanham também pelas redes sociais. É um prazer estar aqui com vocês nessa manhã tão linda. Amém, meus irmãos? Os irmãos estão bem? Estou notando assim uma alegria, mas também um pouquinho de agitação. Então eu queria orar agora com vocês, para que Deus acalmasse o coração dos meus irmãos, das minhas irmãs, porque não tem como ouvir a voz de Deus agitados. Está um pouquinho agitado? A semana foi difícil? Foi corrida? Quero te lembrar que a voz de Deus, ela é suave, ela é uma brisa. Lembra do profeta na caverna? Veio um terremoto, veio labaredas, veio barulhos, e o Senhor não estava lá. E o que aconteceu? Veio uma brisa, um sussurro, e o Senhor estava lá. Queria orar com você agora, para Deus acalmar o seu coração, das agitações e dos pensamentos que nos roubam a concentração. Sabe aquelas preocupações, agitações da alma? Hoje um subterfúgio que temos usado no tédio é o celular. Sabia que a gente não está sabendo mais nem ficar tediado? Qualquer coisa que a gente não gosta, pegamos o celular e começamos a rodar. E aí descargas de dopamina apaziguam mentirosamente a nossa consciência. O tédio faz parte da vida, viu? Não ter o que fazer em alguns momentos, ver a tempestade e ficar quietinho, é uma grande coisa. A dor e o silêncio fazem parte da vida, sabia? Sabia que o silêncio tem um som típico? Tem gente que... se é silêncio não é som, eu sei, fisicamente é óbvio, mas eu estou dizendo o seguinte: há uma característica no silêncio. Somente no silêncio da alma a gente vê grilos cantando, sapos fazendo barulho, como que coachando, obrigado, Felipe, Muitas vezes a gente vê, somente no silêncio do dia, quem sabe, nós ouvimos os sons dos pássaros. Vamos orar? O nosso coração acalmar agora? Porque presta bastante atenção nisso que eu estou falando. O diabo, ele é expert em deixar a gente agitado, com picos, porque aí a gente não ouve a voz de Deus, que ela é mansa, ela é suave, a gente tem que parar. Amém? E eu quero orar com você agora. Pai, estamos aqui, diante da Tua presença, e queremos agora entrar diante do Senhor mais uma vez. Eu sei que o Senhor já falou conosco hoje, pelo ensino que tivemos, tem falado conosco desde a abertura, pelos textos, pelas orações, falou conosco pelos louvores, mas agora, Pai, nós queremos te pedir, fala conosco, apazigua o coração, a alma do meu irmão, da minha irmã, desse que está agitado agora conosco, desse que está atônito. E eu não tenho dúvida que são obras muitas vezes malignas, que se levantam contra nós, para roubar aquilo que é de mais precioso em nós, que é a Tua palavra. E por essa razão, como ministro do Teu Evangelho, crendo no poder da Tua palavra, nós repreendemos todo o mal, toda agitação que procede das trevas, e
toda a agitação, muitas vezes, de uma mente também agitada, de uma vida corrida, repleto de ansiedades. Ó Deus bendito, ó Pai amado, ó Deus eterno, apazigua o coração dos meus irmãos, porque queremos ouvir a Tua voz, queremos Te escutar, queremos Te compreender um pouquinho a mais, queremos poder, Senhor, aprender mais do Senhor, queremos aprender pelo ritmo natural, cardiano da vida, pela sintonia contigo, e queremos tirar todos os ruídos e tudo que nos atrapalha de Te compreender melhor, de Te escutar melhor. É assim, Senhor, que eu Te peço, fala conosco nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Deus vai falar com você, amém? Deus vai falar conosco. Ele se faz presente entre nós. Estou muito feliz de ver o nosso irmão Chocolate, glória a Deus. Isso aí, irmão. E estou sentindo falta de muitos irmãos. Né, irmãos? Não deixem de congregar, irmãos. Não deixe. Se você está sentindo falta de alguém, em espírito, ore por essa pessoa, porque é importante os irmãos estarem na casa do Pai. Amém, meus irmãos? E eu gostaria hoje de continuar falando com cada um de vocês sobre o assunto que iniciamos semana passada. Semana passada comecei falando sobre o caminho, que Jesus ele é o caminho. Usei Atos 9, do 1 ao 19, e hoje quero continuar trabalhando nesse texto de Atos 9, hoje é a minha segunda mensagem, mas eu gostaria de dar aqui hoje uma nova compreensão sobre o caminho, porque na minha primeira mensagem eu falei que Jesus é aquele que é o caminho, trabalhei sobre esse título, aquele que é o caminho, e falei sobre Jesus, Ele é o caminho que nos leva a Deus e não a outro. Amém, meus irmãos? Ele é o grande caminho. Então eu destaquei muito a importância do o caminho, olhar para Ele, porque Ele usou essa palavra, personificou nele próprio essa palavra, e os seus discípulos se tornaram um com Ele, agora inclusive sendo chamados do povo do caminho. Ou seja, não só uma palavra, um conceito, mas agora um novo estilo de vida. Aquilo que era uma trilha, aquilo que era um caminho, se tornou uma pessoa, e essa pessoa bendita atraiu uma multidão, e estamos aqui porque estamos também no caminho, com Ele. Somos o povo do caminho. Ele é o caminho, e nós somos dele. Amém, meus irmãos? Então trabalhamos sobre isso. Então, a primeira mensagem eu destaquei a importância do caminho, ou o caminho. Hoje, nessa segunda mensagem, eu quero trabalhar sobre o título, Se revela no caminho de Damasco. Hoje eu quero destacar no caminho, ou seja, não há pessoa que é Jesus, mas no caminho de alguém. Deus se revelou a Paulo no caminho de Damasco. Então hoje o título da minha mensagem é Se revela no caminho de Damasco. E se Deus permitir, na minha última mensagem, eu quero falar sobre para nos dar um novo caminho. Porque a tese que eu defendi semana passada foi essa, e eu vou repetir agora nessa introdução. Aquele que é o caminho se revela no caminho de Damasco para nos dar um novo caminho de propósitos, significados e vitórias. Então percebam, o destaque na primeira mensagem, o caminho. Hoje o destaque é no caminho. E a última mensagem, domingo que vem, se Deus permitir, será um caminho, um projeto, uma vida. E hoje eu quero falar com vocês sobre isso, e eu vou hoje estar trabalhando sobre essas questões, porque aquela ideia que era muito comum para os gregos, que caminho no grego significa rhodes,
que eu trabalhei inclusive semana passada, eu queria recapitular aqui rapidamente. Jesus, ele chega para os seus apóstolos e diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ele coloca o artigo definido: eu sou o caminho, logo o único, não há outro. Ele deixou muito claro. E ele também não disse assim: eu sou o caminho, dando uma ideia de abrangência. Eu sou o caminho, ou seja, escolhe o seu. Qual a sua religião, chegará a Deus. Ele não disse isso. Ele disse: eu sou o caminho. E você sabe que no português, artigo definido, como diz a palavra, já define o que é. Ele é único, ele é exclusivo e ele é especial. Mas para os gregos, no contexto bíblico, a palavra caminho se igualava muito à palavra logos. Porque lembra que João, quando escreve o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Quando João escreve o Evangelho, ele usa o termo logos, porque assim como para o português existem muitas vezes várias palavras para uma única coisa, no grego existe a expressão palavra em várias formas, mas na ideia grega, logos é a origem de todas as coisas, é o sentido da vida, e não é simplesmente um verbo. Para o grego, logos é isso. E quando João escreve, João capítulo 1, versículo 1, começando o seu evangelho dizendo: no princípio era o logos, aquela ideia grega. E o logos estava com Deus, porque os gregos diziam que nós, seres humanos e toda a criação veio do logos, ou seja, veio de uma ideia, de um conceito. Então João, escrevendo agora aos seus discípulos, à igreja e ao mundo e a nós, disse: no princípio era o logos, e o logos estava com Deus, e o logos era Deus, e ele encarna, e o nome dele é Jesus. E aí vem Jesus e diz agora: eu sou o caminho. E ele estava dizendo o seguinte: olha, essa ideia grega de caminho, que não é só a ligação entre um ponto e o outro, mas essa ideia de propósito, de meta, eu quero dizer que não, deixe isso de lado, porque para os gregos, o que é o caminho? Era uma meta, era um propósito, e para os romanos a mesma coisa, mas para aquela cultura ainda mais, eles tinham até um deus que era Hermes, que interpretava o caminho, ou seja, que nos dava ajuda no acesso. É daí onde deriva-se a palavra hermenêutica, é aquele que interpreta. Hermenêutica vem de Hermes. O que era Hermes na cultura grega? Hermes na cultura grega era o intérprete dos deuses aos homens. E Hermes era esse que decifrava o caminho dos homens, dando propósito, dando metas. E então na cultura grega, caminho era isso, era a ligação entre dois pontos importantes, mas tinha um auxílio divino. E para os gregos, e para os romanos, e para aquele mundo antigo, as religiões faziam esse papel de caminho, de rodos, de ideias, de propósito, de ligação. E Hermes era o Deus para eles, em que trazia essa compreensão. E aí vem Jesus e diz: não, vocês não precisam dos deuses romanos, não, vocês não precisam dos deuses gregos, não, vocês não precisam de Hermes, eu sou o caminho, eu sou esse que te unirá dessa vida caída ao Pai. Aleluia, posso ouvir glória a Deus? Maravilhoso. Então foi isso que nós trabalhamos na primeira mensagem. E aqui, voltando e indo para Paulo agora, para a gente ir para os meus pontos, porque hoje eu quero trabalhar com vocês sobre 3 pontos. Vem então agora, Paulo está perseguindo aqueles que estão do caminho, e o Senhor se revela a Paulo aonde? No caminho de Damasco. Olhos de vocês nos meus olhos. Deus se revelará no seu caminho, de alguma forma, porque é assim que Ele faz na vida de todos nós. Por quê, pastor? Porque Ele nos ama. Amém, meus irmãos? Deus está se revelando agora. Deus já se revelou no seu caminho. Talvez você não deu ouvido, mas Ele já se revelou para mim e para você. Então eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em Atos, capítulo de número 9. Hoje eu vou estar lendo, irmãos, na
versão revista e atualizada. Atos 9. Atos 9, versículo de número 1. Versículo de número 1 em diante. Anjo, minha água, por favor. Atos 9, do 1 em diante. Vou ler na revista e atualizada, tá bom? Pode ler na versão que você estiver aí. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo eles estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor e, caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Versículo 6. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz e não vendo, contudo, ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver, e, guiando-a pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias, ao que respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e, na casa de Judas, procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias, e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muito tenho ouvido a respeito deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e para que trouxe autorização dos principais sacerdotes, para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhes mostrarei quanto lhes importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho, por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheios do Espírito Santo. E imediatamente caíram dos olhos como que uma escama, e tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado. E depois de ter sido alimentado, sentiu-se fortalecido, e então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Aleluias! Aqui o Senhor apareceu para Paulo na estrada de Damasco. Vamos ler novamente aqui, versículo de número 3. Seguindo estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Versículo 4. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Aleluias. E o versículo de número 17 também. Então Ananias foi e, entrando na casa, impôs-lhes as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheios do Espírito Santo. Glória a Deus. Esse texto é maravilhoso.
Amém, meus irmãos? Eu quero até dizer uma coisa, porque nos desenhos e filmes, Paulo cai do cavalo. Não é assim? E muitos pregadores estão pregando e dizem, Paulo, ao ver a luz, caiu do cavalo. Aí eu te pergunto, a gente viu no texto alguma palavra dizendo que Paulo caiu do cavalo? Ele caiu por terra. Se ele estava de cavalo ou a pé, nós não sabemos. Esses são acréscimos nossos. E até, eu diria, legítimos, tá, meus irmãos? Porque esse percurso era muito difícil de se fazer a pé. Você tem que lembrar que Damasco é na Síria, próximo de Antioquia. Então, você não sai de uma cidade para outra, geralmente a pé. Poderia ser feito. Ainda mais com o ímpeto de capturar alguém, junto com os soldados. Você vai a cavalo. Então, o acréscimo do cavalo é enredo nosso, tá? Dos nossos filmes, das nossas falas e da nossa oratória. Mas não está na Bíblia, tá bom? Mas voltando, meus irmãos, ao título de hoje. O Senhor se revela no caminho de Damasco. Aleluias. Então, hoje eu quero falar com os irmãos sobre 3 assuntos. Que Deus foi sim encontrar com Saulo, vou repetir, com Saulo, não com Paulo, no caminho de Damasco. Segundo lugar, o Senhor sempre vem se encontrar conosco no nosso caminho, no nosso Damasco. E por último, eu quero falar sobre um desfecho que eu acredito que Deus quer para todos nós, é que nós sejamos instrumentos seus no caminho de muitas almas. E assim a gente vai estar trabalhando hoje sobre essas 3 ideias. Então, em primeiro lugar, meus irmãos, Deus foi se encontrar com Saulo no caminho. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Paulo estava indo a um culto, uma vigília em Damasco. Porque, meus irmãos, admitamos aqui, você gostaria que Deus se revelasse para você assim? Queria ou não? Seja honesto. Jesus, ressurreto, vem ao teu encontro. Jesus, ressurreto, vem e fala com Paulo. E pode ver que foi uma visitação tão poderosa que Paulo fica cego. Cega Paulo por 3 dias. Ele tem uma experiência única. Porque, meus irmãos, Paulo aqui é um endemoniado, tá? Saulo aqui é um endemoniado. Ele está indo matar a igreja, perseguir a igreja, silenciar a igreja. Que igreja? Essa igreja que tinha sido perseguida já em Jerusalém, teve a dispersão, foram para muitos lugares, muitos foram para a Síria, para Damasco, inclusive para Antioquia. Lembram que o livro de Atos vai mostrar, lá em Atos 13, que enquanto os discípulos oravam, jejuavam, buscavam a Deus, juntamente com profetas e mestres, o Espírito Santo diz algo que muda a história da igreja e muda a história mundial. Aonde? Na igreja de Antioquia. Da onde? Da Síria. Existiam muitas cidades de Antioquia no passado, mas 2 eram muito famosas, eram a Antioquia da Psídia e a Antioquia da Síria. Irmãos, quando a gente fala hoje Síria, né? A gente tem um pouco de distanciamento porque, lembramos assim, os sírios, eles não são tão piedosos. Lá na Síria tem muito muçulmano, mas historicamente, no Novo Testamento, a igreja primitiva, toda evangelização do mundo se deu de Israel e Síria, tá? A Síria, ou Palestina e Síria, foram os lugares onde Deus escolheu para sacudir o mundo. Posso ouvir glória a Deus? Posso ouvir glória a Deus? Então, a Palestina e a Síria, nos dias bíblicos e nos próximos 300 anos, foram os quartéis generais de Deus na terra, aonde o evangelho chegou em tudo que é lugar. Egito, Pérsia, Ásia e todos os lugares que você puder imaginar. Então, percebam que a Síria foi muito importante. Podem ver que os apóstolos ficavam em Jerusalém. Deus separou lá na Síria 2 homens, que é Barnabé e Saulo, e dessa igreja de Antioquia da Síria, o mundo foi evangelizado, e por isso que o evangelho chegou até nós hoje.
Ou seja, glória a Deus por esse povo tão abençoado. Mas voltando, irmãos, Deus foi se encontrar com Paulo, ou seja, com Saulo, na estrada de Damasco. Mas Paulo não estava jejuando, vou buscar Jesus, num culto de consagração. A gente, percebam, o texto bíblico ele é muito contundente nisso. Paulo estava indo perseguir você e a mim, matar a gente. Dá para imaginar isso? E aí quem aparece para Paulo? Jesus. Saulo, Saulo, por que você me persegue? Porque quem persegue um servo de Deus, não persegue só o servo de Deus, persegue Jesus. Você está coberto com sangue carmesim. Eu sou coberto com sangue carmesim. Quem te calunia, quem te persegue, quem vai contra você, não vai só contra você, vai contra aquele que é o teu dono. Aleluia. Por isso pense muito bem antes de falar de alguém, principalmente se é um servo de Deus. Quanto mais ungido de Deus, está na palavra. Amém, meus irmãos? É muito sério, a gente não deve falar de ninguém. Por isso que a gente não deve julgar a ninguém, porque com a mesma medida que julgamos, seremos julgados. Mas Paulo aqui não estava indo para o culto, para uma cruzada de evangelismo, de avivamento. Paulo estava indo matar os cristãos, destruir os cristãos. E agora, o próprio Deus foi até ele, no caminho dele. Pastor, me explica isso. Eu vou explicar o pouquinho que eu sei. O que aconteceu com Paulo aqui são aquilo que eu gosto de chamar as exceções de Deus. Porque, irmão, se uma pessoa está indo matar outra, raramente ele se encontra com Deus, porque o coração dele já é maligno. O coração de morte. Aqui em Paulo a gente vê a soberania de Deus. Ponto final. E por que eu gosto de tratar como as exceções de Deus? Porque Saulo aqui foi parado pelo próprio Cristo. Mas quantos são os maldosos e maldosas na história da humanidade que não são parados? Não é verdade? Que matam pessoas, destroem igrejas, silenciam profetas, não são parados por Deus. Pastor Rai, me explica isso, eu não consigo te explicar. Eu não consigo entender. Eu só acredito nessas coisas. E quando eu vejo Paulo aqui, Paulo é um ponto fora da curva na história. É onde a soberania de Deus o envolve. É onde a soberania de Deus o agracia. Podem ver que ninguém está pregando para Paulo aqui. Paulo, pelo contrário, Paulo possivelmente não queria saber de ninguém. Porque ele tinha acabado de matar Estevão, juntamente com os outros judeus. Ele tinha acabado de pegar carta com os sumos sacerdotes, para perseguir os servos de Deus. Ou seja, Paulo ele estava apinhado de maldade. E aí, pastor, me explica isso, eu não consigo te explicar. Como Deus consegue discernir essas coisas. Mas Paulo é uma exceção na história. Então guarde isso, eu estou falando isso, já você entenderá melhor no meu segundo ponto. Não se fixe nas exceções da história, tá bom? Porque exceções da história é uma pauta divina. A gente não tem um controle disso. Exceções da história é algo que Deus faz. Por que eu estou te falando isso? Porque tem muita gente maldosa, tem ou não tem? Tem muita gente que persegue crente, tem ou não tem? E historicamente essas pessoas continuam perseguindo e não se converte não. Destrói mais gente, é ou não é? Vejamos Hitler, Stalin, vejamos Mussolini, quantas pessoas na história da humanidade fizeram mal contra o próximo, fizeram mal. O Hitler, o que ele causou com as igrejas, com os judeus. E aí talvez você diga, pastor, todo mundo que persegue, algum dia Jesus vai se revelar e vai salvar. Não sei se vai, porque historicamente não é assim que acontece. E nas páginas da Bíblia, a gente vê muita gente perseguindo. O próprio Anás, o próprio Caifás. Se converteram? Não se converteram. Então, não se fixe nas exceções da história, tá bom? Tudo bem até aí? Compreenderam? Não se fixe, porque muitas vezes uma pessoa que é um demônio, e amanhã ele vai ser mais demônio ainda.
É verdade, a gente não sabe. Deus pode converter um demônio em um convertido, mas pode ser que não. Por que eu estou falando isso? Porque nós não compreendemos, essa é uma pauta divina. É uma pauta divina. E onde estão as exceções na história, irmãos? Eu vou dar apenas algumas. Lembram de Faraó dos dias de José do Egito? Deus se revelou a ele, aquele faraó, dando a ele aqueles sonhos. Lembram disso? Foi Deus ou não foi que foi até Faraó para mudar a história do Egito e para salvar o povo de Deus e salvar o mundo? Foi ou não foi? Foi. Ou seja, são exceções divinas? São. E Nabucodonosor? Nabucodonosor a mesma coisa, lembra? Nabucodonosor também não estava indo para um culto. Aliás, ele tinha acabado de destruir Jerusalém, saqueado o templo, prendido pessoas, matado pessoas, e de repente ele tem um sonho que o angustia, um sonho que o perturba, e ele quer dizimar com todos os magos lá do império, porque ninguém decifra o sonho dele. Daniel vai orar. Foi Deus que foi até Nabucodonosor ou não foi? Foi. Pode ver que Nabucodonosor tinha um coração tão endemoniado. Me permita, tá, meus? Eu estou falando endemoniado, porque é a melhor definição, né? A melhor definição, né? Se você quiser falar só ruim, porque uma pessoa ruim, se ela não está possuída por um demônio, ela está sob a orientação de um demônio, porque ela causa mal a alguém. Porque ninguém que vive em bondade causa mal ao outro. Mas voltando, Nabucodonosor, depois desse episódio, galardoa Daniel, põe ele num posto, mas passado algum tempo, depois, ele faz uma imagem, não faz? E aí ele naquela imagem de ouro fala, todo mundo vai adorar a imagem. Ou seja, ele até criou um culto, com hinos, canções para ele. Ué, mas ele não tinha acabado de passar pela experiência? Tinha. Mas 3 homens do império da Babilônia não se renderam, que era Mesaque, Sadraque e Abednego. E o que Nabucodonosor faz? Manda matar os amigos de Daniel. Ora, eles não eram os amigos de Daniel? Daniel possivelmente naquele episódio estava talvez fora, senão ele estaria ali também, porque Daniel não se encurvava a nada de errado. Possivelmente ele estava numa viagem, porque ele era uma das maiores autoridades, então ele não pegou aquele episódio. Mas os 3 que não se dobraram foram jogados na fornalha. E quem foi mais uma vez ao encontro de Nabucodonosor? O 4º homem na fornalha. Amém, meus irmãos? É uma exceção na história ou não é, meus irmãos? Por 2 ocasiões, dando um sonho e depois destruindo o próprio culto dele, que era feito para ele, com canções para ele. Ou seja, Deus visitou Nabucodonosor no caminho dele. Posso ouvir glórias a Deus, meus irmãos? São exceções na história. E o terceiro que eu queria usar aqui é Ciro. Ciro, o grande rei, imperador medo-persa, que também se torna um eleito de Deus, profetizado pelos profetas, e agora ele se converte ao Deus de Israel. Posso ouvir glórias a Deus? E tanto é que até hoje Ciro é lembrado historicamente como um grande libertador das nações. Percebam, irmãos, então Deus vai ao encontro de Saulo, Deus vai ao encontro de Faraó lá no Egito nos dias de José, Deus foi no encontro de Nabucodonosor, Deus vai ao encontro de Ciro, Deus vai ao nosso encontro. Se Deus foi ao encontro dessas pessoas, porque Ele não viria ao nosso encontro? Em segundo lugar, o Senhor sempre vem ao nosso encontro se revelar para cada um de nós. E felizes são os servos de Deus que notam que o Senhor veio até nós. Podem ver que na história da criação foi assim. Agora eu quero que você saia, como eu disse, das exceções de Deus, e agora a gente vai para os modus operandi do Senhor, tá bom? Essa é uma palavra latina, modus operandi, que significa o modo que se trabalha, o modo que se executa. A Bíblia é assim. Podem ver que Adão e Eva pecou, e na viração do dia, quem estava lá para falar com Adão e Eva? Quem era? Deus. Mas pastor, Adão e Eva tinham acabado de pisar na jaca, derrapado na jaca, chutado o pau da barraca, né? Rodado a baiana. Foi, e daí?
Essa é a nossa história. Deus sempre virá ao nosso encontro. Por quê, meus irmãos? Porque Ele nos ama, Ele te ama. Foi assim com Adão e Eva na viração do dia. O Senhor chama, o Senhor vai atrás. A história da Bíblia é uma história onde Deus, por amar o pecador, vai atrás do pecador e diz: venha para mim, volte-se para mim, me siga. Podem ver que mesmo na oferta de Abel, lembra que Abel e Caim fazem ofertas? Deus não tinha se revelado na oferta, mas Deus estava ali contemplando o filho. Guarde isso, amado. O Senhor, Ele vai até você. Talvez você não note Ele, mas Ele vai até você. O Senhor recebeu a oferta de Abel, não recebeu a de Caim. E Caim, mesmo tendo cometido aquele assassinato, esse crime, a misericórdia de Deus é tão grande que, mesmo com uma mente e coração cauterizados, o Senhor foi a ele. Não só para sentenciá-lo, mas para tentar salvá-lo dele próprio. Percebam, meus irmãos, o Senhor está indo ao encontro das pessoas agora. O Senhor sempre vem ao nosso encontro. Isso não é jargão. Ele sempre vem no nosso caminho. Pode você não estar notando, não estar percebendo, mas o Senhor é aquele que se revela sempre no nosso caminho. Foi assim com Abraão em Ur. Abraão, já aos 75 anos, Deus se revelou a ele lá em Ur dos Caldeus e disse: sai dessa terra, sai da casa dos seus pais e vá para o lugar para onde eu vou te guiar. E o que Abraão fez? Ele saiu, Deus foi a ele lá em Ur, e ele saiu de Ur, e o Senhor o acompanhou. Deus se revelou também, não só para Abraão, mas para os filhos de Abraão, e para Agar, a esposa egípcia de Abraão, quando ela fugia. Pelas duas vezes, o Senhor foi até ela no caminho e disse a ela: eu sou aquele que te vê, Ber Lai Roi. Eu sou aquele que te contemplo na sua dor, no seu desespero. Deus sempre virá no nosso caminho, meus irmãos. Esse é o modus operandi do Senhor. E eu te pergunto, Ele já veio ao seu caminho? E com Moisés foi diferente? Depois que ele passou pelos 40 anos sendo quebrados pelo Altíssimo, porque Moisés é uma outra história maravilhosa, de um outro eleito, que durante 40 anos aprende tudo dessa vida e do melhor. E ele acha que está pronto e diz: Deus, como se dissesse para ele: você não está pronto, porque a minha obra não é feita pela capacidade humana, nem pela competência humana. Então, Moisés teve toda a ciência do Egito durante 40 anos, e agora Deus o leva para o deserto de Midian, com Jetro. E lá ele fica, agora 40 anos, não mais nos ensinos dos homens, mas no ensino sagrado, aprendendo a depender de Deus, a ver a vida na simplicidade de um pastor, vendo as ovelhas e criando as ovelhas. E depois de 40 anos, porque 40 anos ele aprendeu do Egito, e agora 40 anos depois, ele aprendeu de Deus. Agora o Senhor foi para ele na sarça, e agora o Senhor disse para ele: tira o meu povo do Egito. Aleluias! O Senhor foi até ele, o Senhor foi à casa de Jessé, e separou um garoto para se tornar o novo rei. O Senhor, Jesus, foi lá no mar da Galileia e se apresentou no caminho dos pescadores, para fazer deles pescadores de homens. O Senhor foi lá na coletoria de Mateus, no caminho de Mateus, e disse: venha e siga-me, Mateus. O Senhor foi na casa de Zaqueu e disse: Zaqueu, eu quero entrar na tua casa. Ou seja, o Senhor vai ao nosso encontro. E eu poderia citar muitos outros exemplos bíblicos, mas agora eu quero citar 2 exemplos na história.
O Senhor Deus foi a um monge agostiniano, enquanto ele lia a Bíblia, e ele começou a se questionar: está tudo errado na igreja? E ali, por meio das Escrituras, e por meio do Senhor indo na mente dele, na consciência dele, por meio da palavra dele, o Senhor despertou esse jovem padre, monge agostiniano, a escrever as 95 teses, e assim nasceu a Reforma Protestante. O Senhor vem no nosso encontro, Ele está indo ao seu encontro. E o último exemplo histórico que eu quero dar para a gente ir para o terceiro e último ponto é um grande reverendo anglicano, professor de grego em Oxford, um pastor já de um grande gabarito, enquanto ele viajava para a Nova Inglaterra, para poder falar do amor de Deus, lá no meio de uma grande tempestade, que o barco quase veio a pique, o Senhor foi ao encontro desse pastor anglicano, esse reverendo, dessa autoridade, e se mostrou a ele, mostrando para ele que ele sabia muito das coisas, até religiosas, mas não sabia quase nada, que era depender de Deus. E usando 2 missionários moravianos, mostrou para esse pastor, para esse reverendo, o que era ser um cristão verdadeiro. Essa foi a experiência de conversão de John Wesley, o grande homem de Deus, um dos maiores avivalistas da história. O Senhor foi no caminho de Wesley, lá no meio do mar, para ensiná-lo que ele não era nada, que ele precisava aprender como aqueles 2 simples missionários moravianos. E agora, para eu ir para o meu terceiro e último lugar, irmãos, agora indo para um pouco mais prático aqui, porque como nós, na prática, sabemos ou notamos que o Senhor está vindo a nós, que o Senhor está vindo no nosso caminho, ou no caminho de alguém? Será que a gente vai saber examinar 100%? O nosso a gente pode até ter uma percepção melhor, mas e do outro? A gente não sabe quando Deus está indo, ou o que Deus está fazendo, porque o coração dos homens é uma terra desconhecida. Eu não sei o que passa no teu coração, eu olho os teus comportamentos, eu escuto as tuas palavras, mas o que passa no teu coração? Então jamais sabemos quando Deus está indo no caminho de alguém, ou como Ele está indo, ou como Ele está trabalhando, porque como disse Isaías, os caminhos de Deus são mais elevados que os nossos, os pensamentos de Deus são incomparáveis aos nossos. Nós só sabemos do que Deus fez depois que Ele já concretizou, como foi o caso aqui de Saulo, transformando Saulo agora em Paulo, porque foi isso que Ele fez no caminho, Ele transformou. E nós, será que nessa manifestações divina, onde o Senhor vai no nosso caminho ou no caminho de alguém, será que Deus está contando conosco hoje, se eu já passei pela experiência com Deus, para que eu seja um instrumento ou seja um vaso de Deus na vida de alguém? Então, em terceiro e último lugar, eu quero te dizer aqui, meus irmãos, porque assim como Deus, Ele foi ao encontro de Saulo no caminho de Damasco, assim como o Senhor, Ele sempre vem ao encontro dos seus e de toda a humanidade. Irmãos, guarde isso. Eu não sei como será lá no céu, mas uma coisa eu sei, que todos que entrarem no gozo eterno é porque foram ensináveis à voz divina. Todos aqueles que forem para o inferno, não foi porque Deus os jogou lá por si, porque o próprio Jesus disse que o inferno foi criado para Satanás e os demônios. De alguma forma misteriosa que nós não compreendemos, e aqui mais uma vez é uma pauta divina. Lembra que eu falei das exceções de Deus, irmãos? As exceções de Deus a gente especula, a gente tenta aprender, a gente arranha, mas a gente nunca vai saber. A gente só sabe um pouquinho mais no modus operandi, porque isso tem a ver com a gente, tem a ver com o nosso dia a dia, tem a ver com a nossa responsabilidade, com o nosso zelo, com o nosso temor. Então lá no céu,
todos que entrarem para o gozo eterno, é porque se entregaram ao Rei dos Reis e ao Senhor dos Senhores. Amém, meus irmãos? Deram ouvidos. Eu sei que essa é uma obra divina. O Espírito Santo vai convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo. Em algum momento, nessa eleição suprema, a gente só se entrega. Como tudo isso acontece é um mistério que lá na eternidade a gente vai compreender. Amém? Mas o que eu quero dizer agora no meu terceiro e último ponto, porque como eu mencionei, Deus foi no caminho de Damasco se encontrar com um perseguidor carregado de capeta. Deus veio na nossa história, e eu não tenho dúvida que se você já é convertido há alguns anos, você está se lembrando de tanta vez que Deus se revelou para você. E eu não tenho dúvida que esses momentos foram os momentos mais maravilhosos da sua vida. Ou seja, Ele foi. Talvez você não percebeu naquela hora, percebeu depois. Em outros momentos você percebeu naquele instante que Deus estava trabalhando na tua vida. Foram os momentos eternos, em que o eterno se revelou para você no seu caminho. E eu ouso e digo sem medo de errar, o Senhor, enquanto você viver, se revelará a você no seu caminho, porque tudo importa. O teu passado importa, o teu presente importa e o teu futuro importa, porque você é precioso para Ele. E aqui é uma pauta divina, irmãos, de pertencimento divino. Pastor, e aquele endemoniado, perseguidor, ele importa para Deus, irmãos. E é por isso que entra esse terceiro ponto agora. Esse terceiro e último ponto. Você e eu seremos, guarde isso, os instrumentos de Deus, as ferramentas sagradas, os vasos ungidos do Senhor no caminho de muitas almas. Você e eu seremos esses vasos ungidos que farão com que milhares de vidas se encontrem com o Eterno. Posso ouvir glórias a Deus, meus irmãos? Não foi isso que aconteceu com Paulo? Vamos lá, mais uma vez, vamos recapitular. Paulo foi uma exceção de Deus, foi. Mas e depois, ele viveu no modus operandi? Viveu. E o que era o modus operandi? Pregar, pregar e pregar. E depois disso, tomar uma surra, ele pagava com maldade? Não, ele continuava amando, continuava fazendo o quê? A obra de Deus. E quando a igreja o desprezava, ele ia lá e cuspia na igreja, amaldiçoava a igreja, ele dizia, olha, vocês não estão vigiando, vocês são carnais, mas eu vou continuar amando vocês, eu vou continuar escrevendo cartas para vocês, e eu vou continuar orando por vocês. Ou seja, Paulo se tornou esse modus operandi do Senhor na terra. Ele um dia, Deus foi ao encontro dele, no caminho dele. Agora ele foi um vaso eleito, cheio de unção, cheio de azeite, para atrair milhares de vidas no caminho delas. E por que eu estou destacando isso, meus irmãos? Deus usa pessoas, Deus quer usar você. Abra a tua boca, fala do amor de Deus, dê os teus testemunhos e deixa Deus ser glorificado na tua vida. Porque Paulo se tornou as mãos de Jesus na terra, Paulo se tornou os braços de Jesus na terra, Paulo se tornou os pés de Jesus na terra, Paulo se tornou a boca de Jesus na terra, a mente de Jesus na terra, e nós também, com a nossa pequenez, mesmo com todas as fraquezas, nos tornamos o corpo de Cristo nessa terra. Amém, meus irmãos? É Deus quem vai usar a mim e a você. Eu sei que isso aqui é muito grande para nós, é verdade, como Deus pode usar pecadores, é assim que Ele fez, e é assim que Ele vai fazer para sempre, e eu quero ser usado por Deus. E você? Paulo foi esse, que agora se torna um vaso ungido no caminho de muitos. Lembra que eu falei das exceções? Tem as exceções. Tem irmãos que se convertem aqui porque Deus fala com eles diretamente. Mas essa é a exceção. Agora, a maioria de nós precisamos de alguém, não foi assim? Deus colocou tanta gente boa na minha caminhada, irmãos. Tanta gente boa, com testemunho lindo. Tanta gente boa. Porque quando eu era um católico fervoroso, nasci, meus irmãos. E quando eu me
me dei por gente, fui já para o catolicismo sozinho. E lá me encontrei com a Bíblia, me encontrei com tanta coisa boa, mas também com tanta coisa ruim, que num primeiro momento eu achava que era bom, mas depois eu descobri que não agradava a Deus. Mas eu não posso negar que ali eu aprendi a conhecer sobre Jesus, sobre Bíblia, sobre o que é ser bondoso. Deixa eu fazer aqui uma ressalva, viu, irmãos? Os católicos muitas vezes me deixam com vergonha, porque crente conhece a verdade, muitas vezes é arrogante, soberbo. E católico, eles têm como princípio seguir os passos de Jesus, mesmo sem conhecer muita coisa. Eles são bondosos. Se você conhece famílias católicas piedosas, pode ver, eles são bondosos, são generosos, são caridosos. Eu sei que é uma forma errada de enxergar a fé, mas eles são assim. E crentes, meu Deus do céu, egoísta, mesquinho, soberbo. Está errado, meus irmãos, está errado. A gente tem que ser bondoso, porque o fruto do Espírito é bondade, é amor. E nessa matéria, a gente tinha que dar 10-0 no católico. Tinha ou não tinha igreja? Tinha ou não tinha? E aí a gente fala dos ídolos dele, mas os irmãos são sovina, mesquinhos, gananciosos, soberbos, arrogantes, que não ouve ninguém, rebeldes, nem pastor ouve. Vai ser um vaso de Deus no caminho do outro? Não vai. Mas voltando, meus irmãos, voltando. Deus colocou tanta gente boa para falar do Evangelho para mim. E um colega marcou demais a minha vida. Aquele colega olhava para mim e falava assim: eu te vejo como um religioso, mas eu estou orando por você. Eu e a minha esposa. E ele dizia: no dia que você encontrar Jesus de verdade. Eu falava para ele: Gui, eu chamava ele de Gui, é Aguinaldo. Eu já tenho Jesus. Ele falava: você tem Jesus da religião, você ainda não tem o Cristo ressurreto. Quando eu me encontrei com Jesus, a pessoa que eu mais me lembrei na vida foi o Aguinaldo. Como eu lembrei dele, eu falei: agora eu entendi o que o Aguinaldo quis dizer. Porque, irmãos, como católico, eu tinha Jesus, mas eu tinha Maria, como cearense, eu tinha o Padre Cícero. Você acha que ia deixar o padrinho? De jeito nenhum, cearense, irmãos. E aliás, eu nasci ali do ladinho de Juazeiro, nasci em Farias Brito, Cariutaba. Ou seja, se eu já era religioso, ainda tendo essa origem, esse legado na família, é que eu me tornei mais religioso. Mas quando eu entendi que Jesus, ele não precisa de mais ninguém, porque ele é o caminho, ele não precisa de mais nenhum intercessor. Eu me lembro naquela noite que eu entreguei a minha vida a Jesus. Eu disse: Senhor, eu não sei como que eu vou fazer isso com os meus amigos da paróquia, com os meus parentes, mas eu sei de uma coisa: a partir de hoje, eu vou seguir somente a Jesus e somente a Bíblia Sagrada. Seja criticado por muita gente, mesmo que eu seja abandonado por muita gente, não importa. A partir de hoje, eu seguirei apenas aquele que morreu e ressuscitou por mim. E quando eu fiz essa oração, meus irmãos, uma paz de Deus que excede todo entendimento invadiu a minha vida. E por que eu estou falando isso? Porque Deus pôs um vaso de bênção no meu caminho. Abraão foi um vaso de bênção para Isaque, para Jacó, o desviado Jacó, até os seus 15 anos com Esaú, outro desviado, foram treinados pelo vovô Abraão e pelo papai Isaque, porque quando Abraão morre, até os 15 anos de Jacó e de Esaú, ainda Abraão estava vivo. Perceba, meus irmãos, Abraão foi um vaso de bênção no caminho do seu filho, da sua nora, no caminho agora dos seus novos filhos com Quetura, no caminho de outras nações. Abraão foi um vaso de bênção para eles. Você será um vaso de bênção para muita gente também, em nome de Jesus. Só se disponha, meus irmãos, diga para Deus: Senhor, assim como Abraão foi, eu quero ser bênção. Diga isso para Deus e deixa Deus moer a sua vida, porque depois de você
fazer essa oração de todo o coração, eu não tenho dúvida que você fará como Jeremias. Você se tornará um vaso nas mãos do oleiro. Ele vai fazer você de novo. Moisés foi um vaso divino. Lembra que eu falei que Moisés está dentro da exceção? Mas agora Moisés viveu no modus operandi. Vai lá, liberta o povo. É consolo aos egípcios que creem. Um monte de egípcios agora são unidos à fé hebraica, à fé israelita. Saem do Egito. E agora durante 40 anos o que Moisés fez? Moisés foi um vaso de bênção para aquela geração que perece no deserto e para aquela geração que nasce no deserto. Hoje, até hoje, quando lemos o Pentateuco, Moisés é um vaso de bênção para nós. Amém, meus irmãos? Samuel foi também um vaso de bênção na vida de quem? De Saul, primeiro monarca, e de Davi. E de quantos outros? De muitos outros. Por quê? Porque é assim que Deus faz. E Jesus? Jesus foi o maior vaso de bênçãos de todos nessa terra, para os apóstolos, para os discípulos e para a igreja. E hoje, quem é o maior vaso de bênção de Deus na terra, logo depois da morte de Jesus, da ressurreição de Jesus e da vinda do Espírito Santo? É a igreja, meus irmãos, é a igreja. A igreja de Jesus é o corpo de Jesus na terra, e hoje nós somos esse vaso ungido de Deus para milhares de almas, e podem ver que mesmo depois de milhares de séculos, depois de 2000 anos, nós estamos aqui, fazendo o que é a vontade de Deus, nos meios, mesmo atrapalhado aqui ou acolá, errando aqui ou acolá, a igreja continua sendo o canal de Deus na vida de muitos. E eu queria concluir também, mais uma vez, parafraseando agora, nosso querido irmão John Bunyan, na sua obra O Peregrino, porque Deus quer te usar, meu irmão. Isso daqui não é jargão. Deus quer usar a nossa igreja, mas para isso a gente precisa dizer: eis-me aqui, Senhor. Porque olha só, Paulo estava indo perseguir os cristãos, e o Senhor apareceu. Se o Senhor apareceu no caminho de um perseguidor e fez dele agora um proclamador, por que o Senhor não pode, no modus operandi da Bíblia, se revelar a cada dia mais ainda para nós e nos usar muito mais, como foi na história da igreja, como foi na igreja primitiva? Se Deus pegou um perseguidor e fez dele um proclamador, quanto mais eu e você se dissermos de todo o coração: eis-me aqui, Senhor. Não olhe para a sua idade, não olhe para a sua saúde, não olhe para as suas limitações. Olhe para aquele que é o grande Rhodos de Deus, o grande caminho, o único. E deixa Ele te conduzir. O que Ele vai fazer com a tua vida eu não sei, mas uma coisa eu sei: Ele vai se revelar para você. E depois de se revelar para você, Ele vai te usar. E o que Ele vai fazer com tudo isso? Ele vai ser glorificado. E lá no céu a gente vai celebrar com eles. E para eu concluir, eu queria agora deixar 2 desafios aqui. 2 desafios. Na obra de Bunyan, cristão, peregrinando, saindo da cidade da perdição, várias pessoas foram um vaso de Deus na vida dele. Quem foi os vasos de Deus na vida dele? Evangelista, apontando o caminho: saia da cidade da destruição. Quem mais? Quando ele cai lá no pântano do desânimo, foi Auxílio. E depois na jornada dele, Fiel vai até ele e o encoraja, dando exemplo de que valia a pena seguir sim o Evangelho. Quem mais? Vai também o Senhor chamado Esperança. Por quê? Porque esperança vai ao encontro de cristão para ajudá-lo no caminho, meus irmãos. Quem mais? Intérprete. E assim tantos outros que foram vasos de Deus na vida de cristão para que ele peregrinasse e chegasse lá. Você é o evangelista de Deus nessa terra. Você é o auxílio de Deus para quem precisa. Você é o fiel para aqueles que precisam se animar. Você é a esperança, você é o intérprete que Deus vai usar para escrever a história dele na nossa geração. Amém, meus irmãos?
Eu acredito que essa igreja, ela é um vaso de Deus para a história de muitas vidas. E assim vai ser para sempre, porque a virtude não está em nós, está naquele que é o caminho. E meu segundo desafio, o primeiro é esse: você é a resposta de muitos, porque Deus te escolheu para isso, porque Ele foi um dia a tua vida, como Ele veio a minha. Só se entrega, não olha para o lado, irmãos, não olha para o lado, para de bobeira, para de querer olhar perfeição para o imperfeito. Essa igreja primitiva, ela não ficava olhando para os apóstolos, os olhos delas estavam fitos em Cristo. Nem os apóstolos ficavam ali olhando para eles. Eles foram tribais enquanto Jesus estava nessa terra. Quem será o maior, Senhor, lá no céu? E Jesus disse o que para Tiago e para João? Isso não te pertence, isso pertence para Deus. Deixa de besteira, Tiago, deixa de besteira, João, só me segue. Os apóstolos não ficavam disputando, eu sou maior de todos. Pedro recebeu o manche da liderança, junto com Tiago e João. E depois Deus levantou quem? Paulo. E daí? Deus levanta quem Ele quer, como Ele quer. E quem é levantado por Deus não é vaidoso. A igreja primitiva não ficava olhando para as pessoas, dizendo assim, eu espero de vocês perfeição. Não. Elas olhavam para aquele que era o caminho. E elas desfrutavam da presença de Deus no caminho. Uma das maiores enganações do diabo nesses últimos séculos tem sido isso. Olhe, dentro da igreja tem tanta gente defeituosa. Deixa eu te dar uma boa notícia e uma má notícia. Sempre vai existir gente defeituosa, porque somos gente. Acabou. Qual é a má notícia? Essa é a boa notícia. Deus vai usar esses defeituosos para dar uma resposta para o mundo, porque é assim que Ele fez em toda a história bíblica. Como o Felipe hoje na aula mencionou, a Bíblia fala contra nós, os escritores bíblicos falam contra eles próprios. Ora, não tem sentido. Nenhum momento, nenhum servo de Deus ficou dizendo, olha, sejam como eu sou, no sentido assim, porque eu redimo vocês. O único Redentor é Cristo. E a igreja de Jesus nesses últimos anos tem sido aviltada por esse pensamento fútil, hipócrita, legalista, de perfeição. Não, meus irmãos, nós seguimos o perfeito, nós estamos em rumo à perfeição, mas somos do quê? Somos de barro, vasos de barro, mas que sejamos de barro, mas cheios do Espírito e feito de novo, sempre que precisar. Amém, meus irmãos? Então, a primeira coisa é essa: seja um evangelista na terra, seja um auxílio, seja um fiel, seja uma esperança, seja um intérprete e seja boca de Deus, para trazer muitas almas. E o meu segundo e último desafio é esse, para a gente orar agora. A gente proclama, mas a gente não converte as pessoas. A gente proclama, mas quem vai converter as pessoas é Deus. A gente faz a obra, nós nos tornamos evangelistas, auxílios fiéis, esperança, intérpretes. Nós nos tornamos servos, profetas, vasos, pregadores, professores, músicos, ministros, obreiros. Mas nós não geramos a conversão em ninguém. A conversão é fruto do Espírito Santo. Pastor, e como que nós então poderemos preparar o nosso coração para essa batalha e para que muitas vidas se convertam? É muito simples, é muito simples. Vamos orar pelas vidas, porque o exército de Deus guerreia de joelhos. Você está pregando bastante, mas não está orando nada? Então, dê um passo para trás, deixa até um pouco de pregar, é verdade. Comece a orar, comece a jejuar, se revista, e agora vá e pregue, e aguarde, e veja o trabalhar de Deus. Se só está orando e não está pregando, coisa linda só orar, mas Deus quer te usar, então abra a boca, e faça a obra, dê testemunho. O exército de Deus guerreia de joelhos, não é pelo intelecto humano, não é pelas capacidades humanas. Hoje tem um monte de igreja repleta de tecnologia e ausente de graça e de unção. Percebam, tem multidões aparentemente se convertendo, mas é fruto do emocionalismo. A verdadeira conversão é fruto do Espírito.
E nós não convertemos o próximo, mesmo que aparentemente ganhemos alguém, não somos nós quem ganhamos, é o Espírito Santo quem convence aquela alma do pecado, da justiça e do juízo. E como Deus nos deixou o modus operandi para que Ele trabalhe na vida dos outros, Ele nos pede para orar, Ele nos pede para trabalhar, mas não é o trabalho pelo trabalho, não é o ativismo, é o trabalho na orientação do Espírito Santo. A igreja e o povo de Deus e o exército de Deus guerreia de joelhos. O Senhor foi no caminho de Saulo, o Senhor vai no seu caminho, e hoje Ele vai nos usar como instrumentos dEle no caminho de milhares de almas. Amém? Eu quero orar com vocês. Feche seus olhos e ore comigo. Pai, muito obrigado, Senhor, por essa manhã em que refletimos mais uma vez sobre Saulo. Continue falando ao teu povo no caminho de cada um deles e se revelando a eles ainda mais. Obrigado pelas tuas palavras, pela tua escritura, e que o Senhor possa nos ajudar para que possamos ser uma voz de esperança a muitas pessoas. Se revela a nós, fala conosco e continue abençoando não só essa igreja, mas todas as igrejas que são tuas, igrejas que te glorificam, que te alegram, igrejas onde o Senhor está dentro, não está fora, que o Senhor possa usá-los como instrumentos no caminho de muitas pessoas. Queremos ser, ó Deus, um evangelista. Queremos, Deus, ser um fiel, um intérprete, uma esperança. Ó Deus, queremos ser, Senhor, queremos ser um auxílio, como foram para peregrino, cristão, queremos ser para muitos. E que o Senhor continue nos ajudando a nos enchermos do Espírito Santo, com oração, com zelo, com santidade, para que a nossa vida realmente seja um instrumento do teu amor, porque queremos sim te contemplar, te adorar e te servir, e queremos continuar vendo o Senhor trabalhar na nossa vida, no nosso caminho. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito entre nós, e continue nos abençoando, em nome de Jesus, amém. Amém, meus irmãos, e se Deus nos permitir, semana que vem falaremos sobre um caminho. Um caminho. O que Deus espera para você? Você tem sido usada de verdade? Então, creio que Deus vai alinhar o nosso coração nessa terceira e última mensagem, amém? Quero dar a bênção apostólica. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus Pai e as santas e eternas consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos vocês, agora e para sempre, amém. Pode dar um abraço bem apertado no irmão e na irmã, aos nossos irmãos que nos acompanham pelas redes sociais, muito obrigado, que Deus continue abençoando a todos vocês, que Deus dê um domingo abençoado a todos, Deus abençoe, está encerrado o nosso culto.